Em busca da primeira vitória na Série B, a Ponte tinha a difícil missão de encarar o Goiás na Serrinha. Até que aos 19 minutos, Jé foi derrubado por Edson dentro da área e o juiz marcou pênalti. Tadeu acertou o canto e evitou o que seria o primeiro gol da Macaca. Firme no canto inferior direito, espalma a cobrança do pênalti de Jé. Ainda na primeira etapa, Jé foi advertido com cartão amarelo após carrinho em Tadeu e foi substituído logo na sequência por Iago Dias. E se a situação dentro da partida já não era das melhores, ficou ainda mais complicada quando o Marcão abriu o placar após bela cabeçada. Do Goiás! Até que aos 16 minutos, em mais uma bola levantada para a área, Edson testou firme e dessa vez o camisa 1 da Ponte não conseguiu segurar. Goiás 2-0 e 11 minutos mais tarde veio o terceiro. Após outra boa defesa de Pedrão, a bola sobrou para Breno Herculano, que com um gol livre só precisou empurrar para o fundo das redes. 3-0, o placar foi justo. 3-0 de um time que mandou no jogo 2/3 da partida. Organizado, bem postado defensivamente. A Ponte teve um pouco de produção no início do jogo até o pênalti perdido do Jé. Depois o time sentiu emocionalmente e o que eu não consigo entender é que defensivamente, com 2 volantes e 3 zagueiros, a Ponte sofreu o que sofreu na partida. Um time sem confiança, a bola não passou pelo meio campo, não funcionou o Dodô no lugar do Elvis e, de novo, o treinador morreu com 2 substituições, só fez 3. A produção da Ponte foi muito abaixo e mereceu perder por 3-0, Batista. Arbitragem muito boa na partida, vitória do Goiás. O Jé perdeu o pênalti, aí o time sofreu uma barbaridade. Se descontrolou, mas não estava organizado taticamente. Tava vivendo de chutão pro Jé, como no lance do pênalti. Eu acho que a Ponte não pode reclamar de absolutamente nada. O Goiás ganhou o jogo com a autoridade de quem joga em casa e tem consciência da sua superioridade e tem a certeza de que vai ganhar o jogo e que vai produzir para ganhar o jogo. E ganhou. Um resultado rigorosamente dentro daquilo que a gente imaginava que poderia acontecer. Caberia à Ponte ter jogado um pouco mais de futebol e fica uma preocupação muito grande com essa baixíssima produção de criação do meio de campo da Ponte que está jogando. E me chama a atenção, né? Um time com 3 zagueiros, tomar 2 de 3. Dos 3 gols sofridos pela Ponte, 2 de cabeça. Acho muita coisa. Falando desse lance do Jé, perder pênalti faz parte do jogo. A questão é o lance depois, né? Que ele deu uma carrinhada selvagem. Parece que ele estava querendo se vingar do goleiro que pegou o pênalti. Se não tirou o cara de campo, ele ia ser expulso. Eu não teria tirado o jogador e explico por quê. Primeiro que o Goiás estava com 3 zagueiros e o jogo pedia um jogador com a característica do Jé. Segundo, o Jé estava bem no jogo. A justificativa de tirar o jogador porque ele perdeu o pênalti não é. Ele estava destemperado? Estava. O que tinha que fazer o comando? Na minha opinião, chamar o Jé à beira do gramado e falar, pelo menos até o intervalo, Jé, dá uma acalmada aí, pelo amor de Deus, que eu não posso perder o jogador. Se o comando não consegue nem ter esse diálogo com o jogador, não pode nem levar para a partida. Infelizmente, ele tem esses comportamentos, esses repentes de jogador que não é profissional, e eu lamento tudo isso. Só que, tecnicamente falando, a saída do Jé prejudicou a Ponte. Para mim era o único jogador que incomodava a defesa do Goiás. Com a saída dele, a Ponte morreu. A Ponte não tinha um armador. Essa tentativa do Dodô como substituto do Elvis, ela é frustrada. São jogadores com características completamente diferentes. A Ponte, na formação do elenco, ficou com meia só, não tem outro. E a Ponte é um time previsível, pesado, e aí precisa de um cara assim, que vai na força física, que corre atrás de chutão. Então ele era o único que incomodava assim o Goiás. Acho que bateu mal, bateu a meia altura, tentando o canto direito do Tadeu, que é um baita de um goleiro, mas telegrafou, né? O estádio todo soube que ele ia estar ali, né? Foi substituído pelo destempero. E aí aconteceu o quê? Tava 0-0, ficou 3-0 pro Goiás. Mas ele ia ser expulso. Ia ser expulso, é uma opinião sua que eu respeito. Claro que é opinião minha, mas eu tô dizendo, leitura do comportamento. Só sei que ele era o melhor atacante da Ponte
e foi sacado com 27 minutos do primeiro tempo. Você levanta a placa e tira o único atacante que você tem, que estava incomodando o adversário, você arrebentou com o time. Mas eu acho, eu também não teria tirado. Após a derrota para o Goiás, o elenco teve folga na segunda-feira e se reapresenta hoje, visando o duelo contra o Amazonas na próxima segunda-feira pela terceira rodada da Série B. Você acha que o Brigatti mexe no time? Quais são as posições que ele deve mexer? Vai jogar com 3 zagueiros de novo ou vai retornar com 2 zagueiros porque o jogo é em casa? Como é que vai funcionar o meio-campo? Tirou o Ramon Carvalho do time e trouxe o Dudu Vieira para jogar do lado do Emerson Santos. Colocou o Dodô de começo. E eu tenho a impressão que o Elvis volta para o time titular. Agora, a dupla de volantes vai ser essa ou vai retornar o Ramon Carvalho? O Dodô vai ser tirado do time, não vai ter uma sequência, ou vai jogar numa linha um pouco mais adiantada? Ele pode jogar numa linha mais adiantada se ele tirar um zagueiro, porque nós assistimos o jogo contra o Coritiba foi de uma maneira. As escolhas foram diferentes das escolhas contra o Goiás. Leva a impressão que para segunda-feira vai acontecer mudança de novo, porque até o presente momento a Ponte não conseguiu construir um time titular. Ele está testando uma série de situações. Eu colocaria 2 zagueiros, voltaria com o Elvis para o jogo contra o Amazonas. O time ficou sem articulação na última partida. Então, dentro de casa, eu acho que tem que retornar o Elvis. Ele pode até continuar com os 3 zagueiros. O problema é que o Elvis não deveria ter saído do time. O time, uns 30 minutos, estava indo razoavelmente bem. Se faz o gol, e o Gé não era o cara para cobrar o pênalti, tá? Conversa, fala com o Gé, explica as coisas, e o Gé, tá bom, ok e tal. E não faz nada daquilo que é conversado lá no Intramuros. Não tá chegando a mensagem dentro do cérebro do Gé. Porque quando a pessoa não tá conseguindo por ela mesma, ela tem que procurar um profissional. Esse me parece é o único caminho, né? Eu não consigo compreender como é que o treinador não chama na beira do gramado para conversar com o cara. Se não chamou, o Brigatti já tem a conclusão a mesma que você tem. Porque se o atleta não quer nem ouvir, Batista, aí fica extremamente complicado. Não é que ele não quer ouvir, é um bloqueio que o cara tem. Ele não conseguiu tirar do corpo aquilo que era praticado quando ele disputava campeonato amador. Então essa entrada violenta que ele deu no Tadeu, isso no amador é normal. Nada é mais importante do que a Ponte. Se há um problema, ele tem que ser resolvido de um jeito ou de outro. Do jeito que está, não pode continuar. Tem que colocar um basta nessa situação definitivamente. Para o jogador, um aprendizado muito legal ou não? É mexer no bolso do cara. Chama o jogador, o negócio é o seguinte, a atitude foi essa aqui, tá multado em tantos %, porque a Ponte precisa do atleta. E ele, até o momento do pênalti, né, que foi onde ele acabou errando, ele estava bem no jogo, ou não? Eu trabalhei como dirigente já no futebol e era a fórmula para que você consiga controlar um elenco, controlar um jogador, um atleta, é mexer no bolso. Com a cabeça que tem o Gé, se multar não vai piorar. Será? Aí ele vai ficar muito bravo. Mas fique, mas ele tem contrato, meu amigo, então ele tem que cumprir o contrato. Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer na Série B, a Ponte vem repetindo em 2024 a dificuldade dos últimos anos para embalar na B-Zona. Na preparação para o duelo contra o Amazonas, Brigatti espera contar com os retornos dos atacantes Gabriel Novaes e Renato. O Dudu Vieira foi questionado sobre essa questão do Gé. Ele disse, olha, não, o Gé, ele bateu o pênalti porque ele se sentiu bem, se sentiu em condições de bater o pênalti naquele momento e não há nenhum tipo de preocupação com relação ao Gé estar com a cabeça longe, estar desfocado naquilo que ele quer conquistar com a Ponte Preta. A respeito da ordem de quem deveria ter batido o pênalti, e o Gé pegou, se sentiu bem, tem todo o direito. Eles têm lá a lei deles, né? A ordem, não estando o Elvis, quem tem que bater é o Dodô. Porque se você treina e tem o cara que é o batedor oficial, isso tem que ser respeitado. O que pensou o Gé? Se eu faço, eu fico de bem com a torcida, aquela coisa toda. Mas, pra mim, tomou a decisão errada. E isso também deixou chateado o treinador da Ponte. Por exemplo, olha, o Dodô fala, olha, o Gé quer bater, eu vou deixar ele bater. Tem que passar pelo treinador ou é uma decisão que é somente do Dodô naquele momento autorizar o Gé a bater? Quem que bate Dodô? Falta? É o Elvis. Elvis estava no banco, Dodô jogando. Então o cobrador era o Dodô. O Gé não tem qualidade para bater
pênalti. Tinha ali a oportunidade de virar a página por causa da negociação frustrada para o Santos. Foi o que diz nas redes sociais o presidente do clube. Mas me parece que o grupo apoiou. A substituição foi exatamente por causa da possibilidade do Gé ser expulso. Não teve nada a ver com o pênalti perdido. Isso segundo o presidente. Ele abre um precedente. Ele treina, chega na hora do jogo, os caras decidem agora quem vai bater o pênalti ou vai bater o escanteio é outro. Nós decidimos entre nós. Não, beleza. Não. Nós não podemos crucificá-lo por uma atitude positiva. Muito mais prejudicou o time da Ponte pela entrada violenta que ele deu no Tadeu do que o pênalti perdido. Mas naquele jogo, naquela circunstância, mas se a Ponte sai na frente, a história do jogo é outra. Não deveria tomar a atitude que ele tomou. Agora tem o comando lá e o comando tem que ser respeitado. Tem umas fotos da pintura das arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. O estádio está passando por reformas e o torcedor que comparecer lá na segunda-feira já vai ver estas imagens, né, que nós estamos mostrando. A Ponte preparando, dando aí um banho no visual do estádio majestoso. Por enquanto, o que a Ponte pôde fazer é dar aí essa pintura por dentro, por fora e por dentro. A Ponte vai assinar contrato com a empresa que vai reformar os refletores. A iluminação do majestoso é muito ruim, mas vai ficar muito boa, porque são 1.600 lux. Lux é a unidade que mede a luminosidade do estádio. A CBF, por exemplo, exige na Série A 1.500 de mínimo, mas vai demorar aí uns 4 meses, né, depois da assinatura do contrato. Tirando o primeiro tempo nosso contra o Coritiba, que foi bom, o jogo contra o Goiás teve jogos, momentos, né, distintos, que até o pênalti a gente estava muito bem na partida. O fator principal assim no jogo, né, mas a desatenção nossa. Daqui pra frente não pode dar mais essas brechas que a gente deu. Para a próxima partida, Gé é opção de Brigatti. E é um cara que a gente acredita muito, né? A gente já jogou contra várias vezes, o cara é difícil de ser marcado, um cara muito bom, um cara trabalhador. Na mesma posição, Gabriel Novaes retorna nos treinamentos após se recuperar de um quadro gripal e deve ficar à disposição de João Brigatti. Os jogadores ele vai ter que estar pronto, não importa nem qual formação o professor vai estar utilizando. Ponte Preta macaca que pega a equipe do Amazonas. Ponte que não abre o olho vai ter problema na partida, viu? Tem uma defesa muito competente, tem um ataque rápido, veloz, meio jogadores experientes, né? Então a Ponte que bote as barbas de molho, porque não vem jogando bem, veio de uma trauletada lá em Goiânia, né? Na segunda-feira a Ponte vai ter que ser muito mais competente do que ela foi até agora. Com a bola, a Ponte está criando pouco. Fez um pedacinho de jogo contra o Goiás na transição direta, né, com o Gé. Jogo em casa, a Ponte vai ter que tomar a iniciativa. Aí que mora o problema. Muito jogador de marcação e pouco jogador lúcido com a posse de bola. Eu estou preocupado com as escolhas do João Brigatti. Deve voltar o Elvis. Eu acho que ele mantém, apesar da recuperação da gripe do Gabriel, mantém o Gé. A Ponte precisa, com todo respeito ao Amazonas, tem que ganhar o jogo em casa. E a escalação, pra mim, como disse o CH, do Elvis é fundamental. Quer manter os 3 zagueiros, ok, não tem problema nenhum. Mas precisa ter o Elvis nesse time. A Macaca busca sua primeira vitória na competição nacional contra o Amazonas na próxima segunda-feira. O último triunfo alvinegro já faz mais de 2 meses. Na ocasião, a Ponte venceu o Corinthians por 1-0 jogando na Neoquímica Arena. Eu acho que ainda é cedo para falar sobre clima, sobre alguma dúvida. Agora, William, Everton Brito, Guilherme Beleia seguem em busca da primeira oportunidade. Gostaria muito que o Igor Inocêncio e o Gabriel Novaes ganhassem condições de jogo. Eles estão no DM, estavam, mesmo que não seja para iniciar a partida, são jogadores importantíssimos. O meio-campo não está funcionando. Vamos tirar um dos volantes e botar o Igor Inocêncio com uma espécie de rosca sem fim? Não tem limite, ele não vai ficar só na frente da zaga, ele não vai ficar só na contenção. Com a bola você vai, aparece lá como elemento surpresa por dentro, vai todo mundo estar esperando você numa segunda linha pelo lado direito, você vai por dentro, inclusive com o jogo em andamento, isso é muito importante, às vezes para dar uma complicada
no esquema tático e na vigilância do adversário. Então seria importante o Brigatti ter o Igor Inocêncio. E o Gabriel Novaes? O Gé começa o jogo? Deve começar, mas você não pode abrir mão do seu artilheiro. Acertou tudo? Então põe o Gé. O Gé não está numa noite feliz, está muito marcado, não está inspirado. Ter um jogador com as mesmas características, que é o Gabriel Novaes, até na minha opinião com um pouco mais de mobilidade. Não se iludam, hein? O Amazonas é time de empresários, muito jovem, time de investimento, foi lá no Maracanã, perdeu de 1-0 pro Flamengo e o Flamengo saiu vaiado. Então o jogo é duro, a Ponte terá que jogar muita bola, por isso que eu estou dizendo, quanto maior for o número de opções pro João Brigatti mexer o doce antes e durante a partida, esse fator aumenta as chances da Ponte. O jogo vai ser muito difícil. O Amazonas vem aqui pragmático, jogando no contra-ataque, pega muito forte, apesar dos jogadores experientes que lá tem. A Ponte não está jogando. O João está escolhendo as peças. Eu mexeria na zaga. Eu acho que o Joaquim merece um parceiro novo, ou um antigo. Castro, Matheus. Meio campo também mexeria, Batista. E o ataque, eu tenho a impressão que Gé e o Matheus será a melhor opção, mas desde que o meio campo tenha o Elvis, que precisa organizar esse time no meio. Acho que o Brigatti fará apenas uma alteração. Tira o Dodô, coloca o Elvis. O Castro, todas que ele jogou, ele foi bem. O Castro não comprometeu em nenhuma partida. Aliás, a gente não está no dia a dia, né? Lá no dia a dia é que o técnico está avaliando quem é que efetivamente tem mais condições. Mas em jogo nós estamos em todos. Nos jogos, o Castro não comprometeu em nenhuma. E eu disse, mérito do treinador que tirou realmente um coelho da cartola. Estava com a zaga arrebentada no Campeonato Brasileiro, perdão, da Série B. Botou o Castro, arrumou a cozinha. Mas o cara sumiu. Será que não merece uma nova chance? Carlos Batista.